agora, para finalizar o dia, nós temos como convidada uma palestrante especial. É a Laura Salles. Ela é CEO e co-founder da PluriBR, que é uma edtech de diversidade, equidade e inclusão que vem para transformar o ambiente corporativo por meio da educação. Ela nos traz um tema que é assim, muito importante, muito atual nos dias de hoje, né? E merece um cuidado muito especial e atenção por parte das empresas e das pessoas. O título, né, dessa palestra é Por que a diversidade, equidade e inclusão são tão essenciais para o Customer Experience. Você vai descobrir agora. Laura, seja bem-vinda. Agora é com você. Obrigada, Ana. Obrigada aí pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigada também por abrirem aí espaço para a gente falar de diversidade, equidade e inclusão conectada, né, à Customer Experience, que são realmente dois temas muito sinérgicos e que me dão muita alegria de estar aqui conversando com vocês. Bom, eu vou começar compartilhando uma apresentaçãozinha para a gente trazer aí algumas provocações para o dia a dia de vocês, enfim, para que vocês consigam também aplicar isso realmente no dia a dia, que consiga ser válido e positivo para todo mundo que está aqui com a gente. Bom, por que a gente traz, né, diversidade, equidade e inclusão? Porque é essencial a gente se conectar com o nosso cliente. E hoje a gente vai falar como é que a gente se conecta, como é que a gente consegue essa aproximação para conseguir fidelização e tudo que a gente já conhece como base de CX. Bom, falando um pouquinho de mim, me apresentando um pouco, eu sou a Laura, como a Ana Carol já me apresentou, eu sou cofundadora e CEO da Pluri, que é uma edtech de diversidade, equidade e inclusão, que traz a educação de DI para as empresas. Então, de todas as frentes, falando de comunicação, falando de CX, falando de marketing, de jurídico, de gente e gestão, enfim, de todos os departamentos aí envolvidos. Nós gostamos de dizer que a gente forma aliados. Bom, eu sou formada em gestão hoteleira, né, ou como alguns conhecem, gestão de hospitalidade. Eu tenho mais de 7 anos de experiência em seleção e atração de talentos e a especialidade em capacitação de novas aberturas de negócio, né, de novas unidades de negócio. Eu vivi mais de 9 anos fora do Brasil e voltei agora para empreender com a Pluri, então para começar aí a nossa startup. E eu me especializei em diversidade e inclusão pela Cornell, por essa faculdade nos Estados Unidos, que é uma das grandes aí fomentadoras de diversidade nos tempos atuais. Bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje, tanto sobre os conceitos, né, voltar um pouco back to basics, falar sobre os conceitos de diversidade e inclusão e como unir esses conceitos no nosso dia a dia, falar do Brasil, né, que é um país tão diverso e da essencialidade de como é importante trazer DI para o nosso dia a dia, as diferenças de conceito de igualdade e equidade e por que é necessário a gente olhar para esses conceitos quando a gente fala de CX. E depois, no finalzinho, a gente vai falar de algumas boas práticas e, claro, abrir para perguntas. Se alguém quiser trocar ideia, conversar, é um bate-papo mesmo. Bom, queria começar com uma provocação, perguntando para vocês como é o time hoje, né, das pessoas que estão nos assistindo, como é um time diverso, como é que a gente está formando aí os nossos conselhos, a nossa diretoria, os nossos líderes. Então, eu trouxe aí uma chargezinha, que é mais uma brincadeira para fazer a gente pensar mesmo, que diz, finalmente eu tenho um time que pensa como eu. Mas será que pensar como eu é positivo? Será que todo mundo pensando igual conecta com clientes diversos? Então, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre tanto formação de equipe, como quanto isso transparece para a visão do cliente e para esse contato de CX. Bom, então, trazendo um pouquinho dos conceitos, diversidade é a multiplicidade e a singularidade de cada um de nós. Então, a gente fala, sim, de grupos minorizados, né, que tem pouca representatividade, pouco espaço de poder, e a gente também fala de diversidade cognitiva, que faz com que cada um de nós sejamos únicos. E inclusão é o senso de pertencimento, que está diretamente ligado à segurança psicológica. E como é que a gente conecta, né, esses conceitos com algo que é tão lindo e necessário no mundo de relacionamento com o cliente? Empatia. E é um conceito que eu queria muito trazer para vocês hoje, que é como é que eu estou aplicando a empatia para conseguir realmente ter um CX que
satisfatório, que traga bons resultados, que consiga entender esse cliente, que melhore o NPS. Então, empatia também é a chave da inclusão. Porque eu não me sinto segura, eu não me sinto pertencente a um ambiente se eu não sinto conexão, se eu não sinto empatia. Bom, trouxe uma frase aqui que muitas pessoas aqui devem conhecer já, mas que é uma frase que nos ajuda realmente a pensar como é diversidade e inclusão e como esses conceitos se complementam. Essa frase ela é da Verna Myers, que é vice-presidente de inclusão estratégica da Netflix, que diz que diversidade é chamar para festa e inclusão é chamar para dançar. Então, isso nos mostra que esses conceitos, eles estão, sim, muito ligados e eles precisam andar juntos para que a gente consiga conectar com a nossa equipe e que isso passe da parte interna para a parte externa da nossa empresa, conectando também com os nossos clientes. Bom, por que eu gosto de falar que o Brasil é um país da diversidade, né? O nosso país, ele é diversidade pura. Então, assim, se a gente olha hoje para a demografia e para os brasileiros, a gente vê que a maior parte do Brasil são grupos minorizados. Então, nós mulheres, por exemplo, representamos 52% da população. E aí eu pergunto, vocês veem isso refletido no meio corporativo? Em todos os níveis hierárquicos, em toda a liderança? Então, é algo para a gente pensar. Quando a gente fala de pessoas negras, os índices são ainda maiores a nível de volume, né, a nível de brasileiros, a nível de pessoas, mas ainda a representatividade é muito menor. Então, 56% dos brasileiros são pessoas negras. Quase um quarto da nossa população são pessoas com alguma deficiência. Né? A gente está pensando no cliente que tem alguma deficiência, como ele vai usar melhor as nossas ferramentas, nossas plataformas, como é que a gente vai vender e fidelizar esse cliente? E mais de 18 milhões de brasileiros falam abertamente da sua orientação sexual e falam ser LGBTQIA+. Né? Então, esses números é para trazer realmente como é o volume dos nossos consumidores hoje no Brasil. Bom, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando muito de melhorar a criatividade, melhorar a performance, melhorar realmente essa relação com o cliente e, por que não, no final, como consequência, vender mais, né? Fidelizar essa pessoa e vender mais. Eu trouxe aqui uma pesquisa para vocês, que é uma pesquisa muito conhecida, de um relatório que se chama Diversity Matters, que é da McKinsey, que nos mostra que a performance de empresas que trabalham diversidade melhora enormemente quando a gente fala, por exemplo, de recrutamento, né, de atração e seleção de talentos, a performance melhora em média 25% quando a gente tem uma equipe diversa. As empresas que pensam em diversidade de gênero, que têm ações, que realmente trabalham essas questões, melhoram em média 15% a performance da equipe. E empresas que pensam em diversidade étnica e racial melhoram, em média, 35% de performance e resultados da empresa. Então, assim, são números bastante expressivos e isso nos mostra o que a gente está perdendo, né, por não investir em diversidade e inclusão. Estamos perdendo muito. Estamos perdendo um potencial enorme de performance, estamos perdendo toda essa criatividade que nos traz, e em um país como o nosso, de falar de diversidade é necessário. Nós somos diversos, nós vivemos a diversidade todos os dias. Trazendo um pouco aqui, né, o lado do cliente, que também é importante, a gente está falando muito de como é importante ter a nossa equipe diversa, mas e o nosso cliente? Como é que ele vê a diversidade? Como é que ele se conecta com marcas diversas? Bom, uma pesquisa da Accenture nos mostrou que os nossos consumidores hoje, 5% deles estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços que apoiem e incentivem a diversidade. E, por outro lado, essa mesma pesquisa nos diz que 30% dos consumidores têm tendência a escolher marcas baseadas no engajamento de questões de diversidade, equidade e inclusão. Então, assim, se eu estou na dúvida de que marca eu vou consumir, de que produto eu vou comprar, eu vejo questões de ESG e eu vejo questões de diversidade e inclusão também. Então, isso passa a ser um pilar essencial nas empresas. E é por isso que hoje a gente traz essa conversa para realmente debater esse tema e de como a gente, além de internalizar a diversidade, além de trazer isso para o dia a dia da nossa empresa, como a gente passa isso para o nosso consumidor, como a gente deixa ele confortável que a nossa empresa é uma empresa diversa e inclusiva.
tanto para ele como internamente. Bom, trouxe uma frase aqui para vocês, para fazer a gente pensar na oportunidade de negócio, que também é a diversidade, no poder de compra das pessoas negras, de mulheres, da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, empresas não diversas estão perdendo venda, estão deixando de fidelizar clientes, estão deixando de ter melhores resultados de engajamento. Então, com diversidade, você melhora a oportunidade de negócio, atinge novas audiências e encontra novos caminhos e novas conquistas. Trouxe aqui 2 imagens que mostram bastante bem um conceito que nós na Pluri gostamos muito de trazer, que é uma coisa é a gente falar de igualdade, né? E outra coisa é falar de equidade. E por que a gente incorpora equidade dentro dos conceitos de diversidade e inclusão? Porque para uma pessoa se sentir incluída, ela precisa ter as oportunidades que suit them best, que realmente encaixam melhor na experiência delas, na vivência delas. Então, aqui nessas 2 imagens, vocês veem bem uma frase que eu escuto muito, né? Eu acho que muitos de vocês também ouvem, mas eu, por estar engajada com diversidade e inclusão, é algo bastante recorrente. Nós damos oportunidades iguais para todos. E aí eu pergunto, será que isso basta? Será que dar oportunidades iguais para todos resolve, né? Então, trazendo aí uma perspectiva para vocês, mulheres que viveram a maternidade, que voltam ao trabalho, têm as mesmas necessidades no ambiente laboral que jovens, homens, hétero, brancos, recém-formados? Vamos pensar nessa dualidade do o que é necessário para mim, as oportunidades que são necessárias para mim, né, as ferramentas que são necessárias para mim, talvez não sejam para o outro. E essa imagem nos mostra bastante bem do entender tanto a nossa equipe, como entender o nosso cliente. E entender que pessoas diferentes têm necessidades diferentes. E que a Laura, minha consumidora, que acabou de ter filho e voltou para o trabalho, e o João, que é o jovem recém-formado, não usam a minha plataforma e o meu produto de igual maneira. Bem como a minha equipe não precisa das mesmas ferramentas, precisam ali ser olhadas com essa diversidade e com essas oportunidades personalizadas também para cada pessoa, para que elas consigam performar igual, usufruir de um produto de igual maneira. Bom, trazendo aqui dicas práticas, né? A gente fala muito de diversidade, fala muito de equidade, fala muito de inclusão, e como a Ana Carol trouxe aí no começo da apresentação, é um tema que vem sendo cada vez mais falado. E algumas coisas que aconteceram, alguns marcos, foram os grandes impulsionadores desse avanço de diversidade e inclusão, e da gente estar conseguindo realmente avançar nessas pautas dentro das empresas de todos os segmentos. Como vocês já devem ter ouvido, principalmente que as pessoas aqui presentes são do mundo financeiro, então sabem disso 1000 vezes melhor do que eu, que sou de outra área, sou mais da área de humanas aqui. O Goldman Sachs, Nasdaq, anunciaram que não abrem mais IPO para empresas que não tenham diversidade no board. E aí, como é que está o movimento de empresas financeiras? Como é que está o movimento da Bolsa? Como é que a gente está caminhando para que a diversidade aconteça realmente dentro das empresas? Aquele board, aquela reunião de líderes que a gente viu lá no comecinho, com todas as pessoas iguais, com as mesmas experiências, mesmas vivências, mesma idade, será que isso tem realmente ajudado a minha empresa a entender todos os meus clientes, a entender que os meus clientes são diversos? Então, vamos lá, se empresas financeiras, se Bolsa estão falando de diversidade, vamos olhar para dentro. Vamos olhar para dentro da nossa empresa, vamos olhar para dentro de casa e ver se o que eu passo para fora, se o que eu estou falando na minha comunicação, se o que eu transmito como instituição, como empresa, realmente reflete a diversidade que eu vivo aqui dentro na empresa, né? Então, eu trouxe aqui algumas boas práticas, trouxe algumas dicas para a gente implementar a diversidade já. Então, para aquele negócio de, não sai do papel, e diversidade e inclusão ainda está na nossa pauta, mas ainda, queremos trabalhar com isso, mas vai ficar para o ano que vem. Assim, não é necessário um grande orçamento para trabalhar diversidade e inclusão.
é necessário dedicação, é necessário estratégia, é necessário estrutura, bem como qualquer outra área. Então, muitos de vocês já devem trabalhar em empresas que têm áreas de gente de gestão com foco em diversidade, ou que já têm um departamento de diversidade e inclusão, e que já começam a caminhar nesse caminho dos primeiros passos, né, do que pode ser feito para que a diversidade aconteça e seja impulsionada nas empresas. Mas, de qualquer maneira, é bom trazer, assim, né, em tópicos e de uma maneira clara o que a gente pode fazer para naturalizar a diversidade e inclusão dentro das empresas. A gente pode falar disso, a gente pode estruturar, a gente pode ter KPIs, e a gente vai colher frutos e vai ter bons resultados. Então, trazendo aí algumas boas práticas, que é o que eu sugiro para as empresas começarem, né? Se existem empresas aqui que, não colher para diversidade e inclusão, mas realmente é um tema que eu estou vendo, é um tema que os meus clientes pedem, principalmente quando a gente fala, né, de diversidade geracional, geração Z já não se conecta mais com marca sem propósito. Se a minha geração, que é millennial, já vai por uma linha mais ESG, mais pensando em governança corporativa, no social, na sustentabilidade, a geração Z vai cada vez mais nessa linha. Então, assim, dicas, como é que a gente começa hoje a trabalhar diversidade e inclusão dentro da empresa para que isso conecte melhor com o meu customer experience. Então, vamos olhar para dentro. Como é que está a empresa hoje? Um diagnóstico, um censo, como é que está o quadro? As pessoas falam da sua orientação sexual na empresa? As pessoas falam da sua religião? As pessoas se sentem confortáveis para falar da sua identidade racial? Então, vamos olhar para dentro, ver como é que a gente está, né? Primeiro, entender aí qual é o cenário atual. Depois, ver diversidade e inclusão como estratégia, né? Como eu falei, como todo departamento, como todo squad, diversidade e inclusão tem que ser levado a sério e tem que ser atrelado com objetivos, principalmente hoje em dia, que ainda não é algo, né, recorrente ainda das empresas. As áreas de diversidade e inclusão são novas. Muitas empresas começaram a trazer essas áreas em 2020 e 2021. Então, assim, estratégia. Vamos definir KPIs, OKRs, onde é que a gente quer chegar com diversidade, equidade e inclusão? Quais são os nossos objetivos, tanto a nível de representatividade, quanto a nível de evolução da diversidade dentro da empresa. Atração e seleção de talentos também é um outro ponto. Como é que a gente está atraindo talentos diversos? E como é que esses talentos diversos estão trabalhando para criar um produto que conecte melhor para o nosso consumidor, né? Existem casos que a gente ouviu nos últimos tempos de muitas empresas que tiveram riscos graves a nível de reputação de marca, a nível de imagem, por não terem equipes diversas, porque equipes não diversas trazem a sua essência, e muitas vezes criam produtos para o que funciona para elas, né, e não para o que funciona para pessoas diversas, para outros grupos minorizados, para outra parcela da população. Então, como é que eu estou atraindo e selecionando talentos? Eu estou procurando pessoas diversas? Existe uma infinidade de lugares onde procurar. Existe programaria, falando de tecnologia, né, que é uma área de dificuldade que as empresas nos trazem muito na Pluri, de não estou conseguindo contratar programadores, desenvolvedores diversos. Me procurem, eu vou deixar meu telefone. Existe programaria, carambola, reprograma, uma infinidade de programas que trabalham aí para aumentar a representatividade num meio tão específico como tecnologia. Apoio à educação contínua é essencial. Falar de diversidade hoje e no ano que vem realmente não resolve. Eu adoro trazer essas conversas para o dia a dia de vocês, então vim para webinar, conversar com empresas, é algo que eu realmente curto muito fazer, porque eu acredito que a gente tem que trazer diversidade a todo momento. A gente tem que naturalizar essas conversas, a gente tem que entender, a gente tem que perguntar quando a gente não sabe, né? É importante esse aprendizado. Então, as empresas podem apoiar essa educação contínua com rodas de conversas, com cursos, com um programa de educação que seja consistente, né? O que a gente vê muito hoje são as empresas lembrarem que diversidade existe em junho e em novembro, e às vezes em março, vai. Então, em junho, para falar do orgulho LGBTQIA+, em novembro, para falar sobre a consciência negra, e em março, para falar sobre mulheres, liderança feminina e outros temas ligados à equidade de gênero. Mas a diversidade só é necessária de ser debatida durante 3 meses? Não, a gente precisa falar durante os 12 meses. E é um assunto que
precisa realmente entrar na cultura das empresas, e a gente está aqui para isso, é por isso que eu estou aqui conversando com vocês. E depois, a última dica que a gente, né, que eu gostaria de trazer para vocês é o código de ética. Que, um grande deslize trabalhamos diversidade, não revimos o nosso código de ética e conduta da empresa. Se no código de ética estão todos os valores essenciais para a empresa, todos os valores inegociáveis, tudo que a empresa preza, diversidade e inclusão deve estar ali, como parte dessa cultura e como parte desse movimento que deve ser feito e que deve ser internalizado por todos os colaboradores. Bom, para concluir a nossa conversa, eu queria trazer realmente aí, primeiro abrir para perguntas, né, para perguntarem se tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia sobre diversidade aí no meio específico de Customer Experience, mas falando um pouquinho também da minha experiência, do que eu vivi, eu trabalhava com hospitalidade, então assim, eu trabalhei gerindo equipes de Customer Experience do outro lado, né, do lado mais operacional, hoteleiro, mas a gente via muito as melhorias e como é necessário a gente ter essa equipe diversa que traga essa visão para entender melhor o cliente. E aí proponho vocês a pensarem, o que é mais fácil da gente se conectar? Com uma pessoa empática, muitas vezes com uma pessoa que nos represente também. Eu como mulher, muitas vezes acabo comprando de outras empreendedoras mulheres, acabo comprando de marcas que valorizam o empoderamento feminino, valorizam a equidade de gênero, e assim com a diversidade. Então, assim, como é que você fideliza? Você fideliza com empatia. E empatia não é se colocar só no lugar do outro, porque você não teve as mesmas vivências, as mesmas experiências. É ouvir o outro. É entender que nós somos diversos e que a gente está aqui para apoiar e que nós podemos ser aliados também. Então, eu, por exemplo, eu não sou uma mulher LGBTQIA+, mas eu sou aliada às causas LGBT. Então, assim, eu me sinto uma pessoa que gosta de conversar sobre, de falar, de entender, de debater. Então, assim, vamos nos aliar? Então, homens presentes, a gente não fala só de grupos minorizados, a gente fala de alianças de querer conectar, de querer ter empatia com todas as pessoas. E é isso, deixo aqui os meus contatos, deixo aqui também aberto para a gente conversar, para trazerem perguntas, se quiserem trazer algo. Desculpa, estava no mudo aqui, gente. Muito obrigada, eu queria te agradecer antes de tudo, porque foi muito legal toda essa bagagem que você trouxe para a gente, para que a gente possa trazer para esse olhar do mercado financeiro, né? E também com esse recorte no Customer Experience. Eu tenho aqui, Laura, 2 perguntas, tá? Vou falar para você, vamos lá. A primeira pergunta é da Maria, e ela diz assim, que ela vê muitas empresas que se abstêm de ser inclusivo, de falar desse tema, para evitar polêmicas. Mas ela considera que hoje, quem se cala também é julgado, né? E cai em polêmicas também. Então, é preciso sair do muro, ela fala, né? Mas como que as empresas que nunca se posicionaram dessa maneira podem se inserir nesse contexto sem causar um grande impacto, que ela fala, sem soar como se fosse entrar na modinha, entendeu? É igual Sim. ESG, né? Aquela onda de tipo, entrei na onda. Ou é algo genuíno da empresa? Como que a empresa pode mostrar isso? Então, obrigada pela pergunta, Maria. Basicamente, aí trazendo várias perspectivas, tá? Que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Realmente, é um tema que vem sendo falado de um pouco tempo para cá em mais quantidade, mas há algum tempo algumas empresas já praticavam diversidade e inclusão. As empresas têm sido cobradas por posicionamento, é verdade, principalmente quando a gente fala de gerações mais jovens. Por que é importante se posicionar? É importante se posicionar desde que a empresa se sinta confortável também com as suas políticas internas de diversidade e inclusão. Então, se eu vou me posicionar com relação a temas de diversidade, eu estou trabalhando internamente para que a diversidade e inclusão seja parte da minha cultura organizacional, isso é essencial. E como é que a gente consegue chegar nisso, né? Educando. Né, falando sobre diversidade, trazendo os temas de diversidade como parte da cultura dessa empresa, para que as pessoas se sintam mais confortáveis e não correrem esses riscos.
A gente já viu vários casos, né? Até comentei alguns de algoritmos, mas existem outros de empresas que realmente tiveram alguns vieses inconscientes, que a gente chama, que propagaram negativamente como imagem de marca. Então, primeiro, como é que a nossa comunicação está sendo educada, treinada? Como é que a nossa equipe de gente de gestão está estruturando, né, diversidade e inclusão? Então, educação é a base de tudo, para que as pessoas se sintam confortáveis de falar sobre e a empresa se sinta confortável de se posicionar. Legal, muito bom. E agora a segunda pergunta é do Júlio. Ele pergunta qual a sua visão sobre programas de inclusão como o da Magalu, com o programa de trainees apenas para pessoas pretas. Isso funciona? Olha, eu até não quero ser tendenciosa, mas a Luísa Helena Trajano é uma das nossas transformadoras plurais, então ela é uma educadora da Pluri também, porque nós admiramos muito a iniciativa que foi feita pelo Magalu. Pelo seguinte, era algo que ainda não acontecia, né, ainda não tinha tido visibilidade, programas de vagas afirmativas no Brasil. E falar de vagas afirmativas é como falar de cotas, né? É um tema que requer uma atenção, porque a gente sabe que se a gente for esperar que a sequência das coisas, que o mundo que a gente vive hoje, corrijam problemas estruturais, a gente vai levar muitos mais anos para conseguir uma equidade, para conseguir dar oportunidade a outros grupos minorizados. Então, um programa como o do Magalu, ele enfatiza e ele reforça o compromisso das empresas em trazer equidade para dentro dessas empresas. E aí o que acontece? Quando a gente começa um programa de vaga afirmativa, como foi o caso do Magalu, com trainees, né, com pessoas negras, e agora eles estão fazendo esse programa todo ano, eles entendem que não é só a contratação, que a contratação é a formação, para que essas pessoas não sejam só os trainees da Magalu, mas que evoluam dentro da empresa e consigam chegar a níveis de liderança. E isso é um grande passo dentro das empresas hoje. Então, assim, o Magalu foi um grande impulsionador de vagas afirmativas. Hoje a gente vê outras empresas fazendo o mesmo e tendo excelentes resultados. Mas uma mensagem que eu gostaria de deixar é: querem abrir vagas afirmativas? Abram, é super positivo, mas primeiro, o ambiente deve estar preparado para receber pessoas diversas. Então não adianta abrir uma vagas, né, para pessoas trans, sem dar educação de inclusão de pessoas trans para o ambiente de trabalho, então, para os colaboradores, para os outros que vão conviver com as pessoas trans, com as pessoas negras, sem trazer esse letramento, e também pensar que é uma educação contínua. E colocar uma pessoa, um processo de trainee afirmativo dentro da empresa, deve ser um trabalho constante para que as pessoas evoluam. E aí, trazendo um dado legal, hoje, só 5% dos CEOs, presidentes e grandes líderes de empresa são pessoas negras. E 56% da nossa população são pessoas negras. Então, aí a gente tem uma disparidade muito grande. Como é que a gente resolve se não é um processo afirmativo? Muitas dessas pessoas não fizeram GV, não fizeram IBMEC, não fizeram USP, né? Porque a gente sabe como é o processo, a maioria das pessoas que fazem USP também tem condições financeiras. Então, como é que a gente ajuda a mitigar essa falta de oportunidade que foi até então? Se a gente abre processos e vagas, colocando como pré-requisito as faculdades mais renomadas, né, particulares, financeiras nesse caso, como é o caso da GV e do INSPER, você está excluindo uma grande parte da população. Então, as vagas afirmativas, elas resolvem, sim, um grande problema, mas é preciso preparo. Legal, sensacional, Laura. Bom, quero agradecer a sua participação, mais uma vez reafirmar que você trouxe, com certeza, acrescentou muito ao repertório nosso, ao meu e à nossa audiência. Foi uma ótima maneira de encerrar o nosso dia e deixar um gostinho de quero mais para amanhã. Obrigada, viu, Laura? Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Realmente, eu adoro falar de diversidade e inclusão, então podem me chamar no WhatsApp, se for para tirar dúvida também, não é só por negócio, é por paixão mesmo. Então fica aqui meus contatos abertos para vocês me chamarem se quiserem trocar ideia. E obrigada mesmo pelo espaço de falar sobre diversidade, equidade e inclusão no meio de Customer Experience, que realmente é uma área que tem crescido muito e que requer empatia para lidar com todos os clientes, todas as pessoas.